Vamos orar. Pai, obrigado por hoje. Enquanto o Senhor nos guia e nos conduz, fale aos nossos corações hoje e nos encha. Levante sua mão e peça a Deus para te encher com o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de revelação. Pai, obrigado por revelar a Tua vontade para nós. Falando conosco hoje, em nome de Jesus nós te agradecemos. E todos disseram amém. Podem se sentar. Você está animado por estar na igreja? Ah, sim, fico feliz que você esteja animado. João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 31. Desculpa. Agora, neste momento tão especial, hoje eu quero compartilhar com todos vocês, de forma aprofundada, sobre a poderosa e divina unção, porque temos uma pessoa verdadeiramente muito ungida e abençoada chegando para nos abençoar. Ah, sim. Muito ungida. E eu realmente não quero que a gente perca absolutamente nada de todas as coisas maravilhosas que Deus tem preparado e reservado para nós. Amém. Você quer perder alguma coisa? Agora, eu tenho vários livros sobre o tema da unção e acho que quero compartilhar com vocês a partir de um deles. Então, quero que vocês mostrem os diferentes livros na tela e aí a gente pode escolher um. Vocês me ajudam a escolher qual dos nossos livros. Não é só para mim. Me disseram isso. Não é só para mim, é para nós. Passos para a unção. Não. Volta. Passos para a unção. É assim que se caminha para a unção. O próximo. Flua na unção. Como fluir nela? Como fluir na unção. Qual é o próximo? A unção e a presença. Existe uma diferença entre a unção e a presença. A unção vem com: alguém está comigo? Você está comigo ou está em outra igreja? A unção e a presença. Existe uma diferença entre a presença e a unção e a presença. A unção é o poder para fazer as coisas e a presença é a presença de Deus. Mas elas estão relacionadas. Porque quando uma pessoa não está viva, as coisas que fazia não faz. Você percebe que não faz mais. Se costumava te ligar, mandar mensagens, atacar, qualquer coisa que fazia, não faz porque não está ali. Então, a presença leva à unção. Próximo. O ungido e sua unção. Sim, o ungido. Essa é a pessoa ungida e a unção que ela carrega. Você tem que entender e saber como saber. Sim. Porque uma pessoa ungida pode aparecer com sua unção e você pode não ser abençoado. Então, o próximo passo é pegar a unção. A unção não é algo que você aprende na escola. Sim,
Aprender na escola pode até mesmo desautorizar você. Sim, até mesmo escolas bíblicas podem fazer você perder a unção, dependendo do que ensinam lá, porque muitas escolas bíblicas ensinam tanta análise sobre a palavra de Deus que, no final, você já não acredita mais em nada. Eles analisaram Moisés, dizendo que ele era colérico e melancólico. Por isso ele tinha visões. Ele tinha muita imaginação. Todo tipo de coisa. Então, quando você termina, sabe no que acredita. Alguns vão dizer, 1º e 2º Samuel foram escritos por pessoas da tribo de Judá, então a favor de Davi, mas contra Saul. Na maioria das vezes, quando lê 1º e 2º Samuel, fica com a impressão de Saul uma pessoa má. Entendeu porque foi escrito por alguém da tribo de Judá, onde Davi veio. Escrito por alguém da tribo de Benjamim, colocado Davi situação ruim e Saul situação boa. Quando ler essas coisas, não saberá no que acreditar. Tudo bem, então o próximo são as doces influências da unção. Tipo, como a unção te influencia. Tipo, como ela realmente funciona, essas doces influências. Porque quando você está sendo influenciado pela unção, você nem percebe. Muitas vezes eu profetizei e nem estava ciente de que estava profetizando. A maioria das profecias profetizei, não sabia, estava falando sob a inspiração do Espírito. Às vezes, quando você pensa de uma forma, está pensando por causa da atuação do Espírito Santo. Veja, se você está sentado pensando em como vai matar alguém, você está sob influência de um demônio. Um espírito demoníaco está te influenciando e falando com você, mas você não percebe. A pessoa está simplesmente cheia de ódio ou amargura. Sob a influência do Espírito Santo, você pode pensar em perdão, amor ou aproximar de alguém. Você nem percebe o que está acontecendo, que na verdade está sob a influência do Espírito Santo. Neste livro, Sweet Influence, você pode ver como e em quais aspectos da sua vida você está sob a influência do Espírito Santo. Cada livro é diferente. Qual é o próximo? Passos para a presença de Deus. Sim, porque temos passos para a unção, mas há passos para a presença de Deus. Tudo bem. E neste livro, vemos os passos que você pode tomar que o levarão à presença de Deus. Amém. Você está comigo? Tudo bem. Ok, qual é o próximo? Pronto. Amplifique seu ministério com milagres e manifestações do Espírito Santo. Sim. Sabe, para mim, a maior amplificação do meu ministério veio através da crença no Espírito Santo, manifestando seu poder. Veja, eu costumava apenas ensinar. Eu apenas ensino a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. Bom com computadores e tudo mais, certo? Mas então o Senhor me mostrou que tudo mudaria quando o Espírito Santo se manifestasse. Certo. E isso o ministério realmente amplifica. Sabe, as pessoas criticam aqueles que têm o Espírito Santo trabalhando em suas vidas. Assim como os pentecostais criticam o falar em línguas, manifestações do Espírito. Mas desde o século XX, ou seja,
Do século XIX para cima, não há nenhum grupo que tenha expandido a Igreja de Deus como esse tipo de pessoa que tem o Espírito Santo e manifestações do Espírito Santo. Não há grupo que tenha causado tanto crescimento e expansão no mundo. Você pode ver o efeito do Espírito Santo, que desde o início de 1900, quando o reavivamento de Azusa começou e as pessoas começaram a falar em línguas e tudo mais, o tipo de crescimento e expansão em novas igrejas e novos pastores e profetas evangelistas, todo esse tipo de coisa, você pode ver que você pode criticar, mas não há nada como a amplificação do ministério que vem através do Espírito Santo e das manifestações. Quando digo manifestação, todas as manifestações do Espírito Santo, tudo, inclusive nuvens. Nuvens. Incluindo nuvens entrando na igreja, incluindo pessoas tremendo, caindo, gritando e rolando, quando a Bíblia diz: e Filipe desceu a Samaria e pregou a Cristo. Atos 8, 5, 8. E pregar Cristo a eles. E o povo estava atento às coisas que Filipe tinha visto e ouvido. Os milagres para os espíritos imundos vinham de muitos possuídos por eles. Espíritos imundos, pessoas gritando. Tudo bem, com a voz alta. Muitos que estavam possuídos por eles e foram levados com seus palseios foram curados e os coxos foram mantidos. Esta é a única história de um evangelista. E veja, ele teve manifestações do Espírito. Quando você não tem manifestações do Espírito, você é um exortador, não um evangelista. Você é um exorcista. Sim. Veja, isso também é um domingo. Em Romanos 12, aquele que exorta é isso. Você é um exortador, não um evangelista. O evangelista tem sinais e maravilhas. Você está comigo? Sim. Olhe para Romanos 12. É um domingo. Aquele que exorta deve desenvolver sua exortação. Entendeu? Sim. Mas o exemplo de evangelista que temos na Bíblia tinha manifestações de cura. Gritos, pessoas rolando. Quando Jesus ministrou ao homem que estava possesso, ao menino que estava possesso, a Bíblia diz que quando o Espírito viu, ele o rasgou, e ele rolou e se contorceu. Valoved é uma palavra do inglês antigo para rolando. Olhe só. E trouxeram até ele. E quando ele o viu em sua presença, imediatamente o Espírito rasgou, e ele caiu no chão e se revolveu. Valoved é uma antiga divisão de diversão desafiadora. Sim. E ele caiu no chão, rolou e espumou pela boca. Oh, sim. Então, quando você vê pessoas rolando por aí, e isso vem da presença, quando eles veem você, é uma resposta. Então, todas essas coisas estão na Bíblia. Tudo bem. Então, qual desses livros devo usar para pregar? Quero que você escolha uma. Diga de novo. O ungido e sua unção. Tudo bem, farei isso. O ungido e sua unção. Então, esta semana temos BNH. Tudo bem, então a pessoa ungida é Benin. E suas unções. E sua unção. Sim, então acho que é um bom tópico. Você escolheu bem, eu seguirei. Eu pedi para você escolher, e então eu prego a partir disso. Então, capítulo 1. Você quer que eu vá para o capítulo 1? Certo. Capítulo 1. O que é a unção? O que exatamente é a unção? Atos, capítulo 10, versículo 38. Unção.
Porque algumas pessoas não usam essa palavra. A razão pela qual pergunto o que é a unção é porque algumas pessoas não usam a palavra unção. Se você for à igreja deles, eles vão dizer unção ou ungido. Você não ouve essas palavras. Então é por isso que estou tentando responder a essa pergunta. Quando diz unção, o que quer dizer? É isso. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Um Espírito que era santo, certo? E com poder. Poder que andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Amém. Então, o que exatamente é o ungido? Como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com óleo de motor, com azeite de oliva, com vaselina, com batom? Não. Com o quê? Com o Espírito Santo. Então, a unção é o Espírito Santo. Entendeu? Você entendeu em inglês disso? Eu te ungi com o quê? Qual foi a unção que eu usei para te ungir? E esse versículo está nos dizendo que a unção que foi dada a Jesus foi o Espírito Santo. Não foi vaselina, nem frigal. Ainda vendem title. Não foi azeite de oliva. Tudo bem, sim. Mas com o Espírito Santo. Amém. Então, você precisa ter muito cuidado para entender com o que está lidando. ILT break time igual 0.5 SFGT quando se trata da unção. Amém. Agora, muitas vezes, quando você lida com uma pessoa ungida, você acaba lidando com a unção especial e a sua influência com a qual ela foi ungida. Então você precisa ter cuidado porque, ao lidar com o ungido, dependendo do nível de unção dele, a unção transborda. E ao lidar com ele, você pode acabar lidando com o próprio Espírito Santo. Por isso, você tem que ter muito cuidado ao lidar com pessoas ungidas. Em Atos capítulo 5, versículo 1. Atos capítulo 5 e versículo 1 rapidamente. Atos capítulo 5. Quero acreditar que o computador de alguém está travado. Tudo bem, agora você verá no versículo 3 que diz: você se lembra da história de Ananias e Sapre? Eles tinham um acordo com algum dinheiro e então eles vieram e mentiram para o pastor Pedro e disseram ao pastor Pedro que eles foram e venderam a terra e isso foi o que eles receberam. Certo? Aqui estamos. Chegou. Atos 5. Um homem chamado Ananias, com sua esposa Safra, vendeu uma propriedade, reteve parte dela, depositou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse a Ana: por que Satanás encheu o coração para mentir ao Espírito Santo? Então aqui você veio para reter parte do preço do terreno. Versículo 4. O que restou não era teu, e depois de vendida, não estava em teu poder? Por que você concedeu essa coisa em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Certo? Versículo 5. E Anas, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E temor veio sobre todos os que ouviram.
Provavelmente ele teve um ataque cardíaco, mas foi um ataque cardíaco sobrenatural, porque sua esposa teve o ataque cardíaco quando chegou. Quando se lida com uma pessoa ungida, pode-se lidar com a unção. Veja, ele diz que você não mentiu para os homens, mentiu para Deus. Disse no versículo 3, coloque a escritura e trabalhe comigo. Quem é esse? É uma pessoa nova? Tudo bem. Por que Satanás encheu seu coração? Mentir para o Espírito Santo. Mentir para quem? Ao Espírito Santo. Então tome cuidado. É por isso que estou lhe ensinando sobre os ungidos e a unção. Se eu estiver lidando ou me relacionando com Benin, devo ter cuidado porque posso acabar lidando com o Espírito Santo. Sim, sabe, eu lembro de uma vez que fomos para uma cruzada na região oeste de Gana e havia tanto óleo. Entramos na floresta e há tanto óleo em Gana. Você sabe, o nome original de Gana é Costa do Ouro. Seja ouro negro ou ouro amarelo, é uma costa dourada. Somos cheios de ouro. E eu fui para a floresta ver uma cena em que há tanto óleo saindo que você entra na floresta e tem óleo, tipo óleo de motor, espalhado pelo chão, por cima das folhas. As folhas estão misturadas com o óleo. Então, eu posso querer cavar a terra, mas acabo batendo ou pisando na terra. Acabo pisando no óleo porque tem tanto óleo que ele está escorrendo para fora. Você está comigo? Então você tem que tomar cuidado quando for cavar a terra, porque pode acabar atingindo o óleo. Tem tanto óleo saindo que você pode acabar lidando com o óleo. É isso que acontece com as pessoas quando lidam com alguém ungido. Você pode acabar lidando com a unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo pode não mentir. O Espírito Santo é um pouco diferente de Jesus e um pouco diferente do Pai. O Espírito Santo não parece tolerar certas besteiras. Você está comigo? Você lembra, ele disse, se você cometer pecado contra o Espírito Santo, perdoado? Deus perdoa tudo. O Espírito Santo não entra nessas coisas. Precisa cuidar do Espírito Santo. Sim, então Ananias e Safira, eles simplesmente morreram. Eles simplesmente morreram porque estavam, na verdade, lidando com o Espírito Santo. E então aquela mentirinha que você acha que vai conseguir fazer e tudo mais, não funcionou de jeito nenhum. Não funcionou de jeito nenhum para o Espírito Santo. Você deve se lembrar que a vida é o primeiro sinal de que o diabo está com você. Você está comigo? Pergunta número 2, capítulo número 2. Onde exatamente está a unção? Cadê? Ok. Sim. Agora, número 1, a unção. Onde está a unção? Primeiro, a pergunta foi o que é a unção? Agora, a próxima é onde está a unção? Número 1, a unção está com a pessoa ungida, com João 14, versículo 17. João 14, versículo 17. Mesmo o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Ele habita onde? Com vocês. Então, o Espírito Santo ou a unção está com o ungido. Então, quando Benini está vindo para a cidade, ele está vindo com algo, com a unção. Olhe para o versículo. Eu não estou inventando ideias. Lendo a Bíblia, o Espírito Santo
que o mundo não pode receber, não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, com você. Então, uma pessoa ungida está se movendo com algo. Você pode não ver, mas ele tem algo com ele. Isso importa? Sim, faz. Número 2. A pessoa ungida. Você está aí. Tem a unção. Pode ter a unção dentro dele. Sim. O que tem outro efeito. Ele diz que habita com vocês e estará em vocês. Perceba o versículo, estará em você. Isso é o Espírito Santo dentro de você. Então, quando uma pessoa ungida chega, ela tem algo dentro dela. Agora, o que esse dentro dele faz quando está em você? Como é isso em 1 João 2, versículo 27? Agora, eu sinto que você está recebendo a unção hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz: mas a unção que recebestes dele permanece em vós. A unção que você recebeu vai habitar dentro de você. E o que acontece? E você não precisa que ninguém te ensine. Você não precisa que ninguém te ensine. Mas como a mesma unção. Veja, estou usando essa palavra unção porque ela é usada na Bíblia. Essa mesma unção, certo, te ensina todas as coisas e é verdade. E não é mentira. E assim como ela te ensinou, você permanecerá nele. Então, uma das maneiras, quero te contar uma coisa. Uma das formas de você perceber o Espírito Santo com você, ou a presença dele na sua vida, em você, é quando você percebe que o Espírito Santo te ensina algo. A unção serve para te ensinar. Percebe Deus te ensinando. Sinto a presença ou a ausência de Deus. Quando leio Bíblia. Olha, se eu leio minha Bíblia e não percebo o Espírito Santo me ensinando algo, tá vendo? Eu sinto a ausência de uma certa presença. Mas quando ele se faz presente comigo, geralmente estou sozinho. Normalmente eu experimento a presença dele quando ele me ensina. Olha o versículo. Diz que você não precisa que ninguém te ensine, mas a mesma unção em você, certo? Te ensina todas as coisas. Então, veja, se você não tem esse ensino pessoal, o ensino, a unção em você, te ensinando, porque você aprende não é na igreja, isso é pessoal. Provavelmente está te faltando o Espírito. Se o Espírito e a unção estão em você, você vai perceber as mesmas coisas. Ele ensina. Todos lemos a Bíblia ou qualquer livro. Você pode ler meu livro. O Espírito Santo ensina. Para mim, esse é um dos maiores sinais da presença de Deus. Então, a partir de hoje, que você tenha a unção em você. Sim, a unção vai funcionar na sua vida. Amém. Quantos querem ser ungidos? Número 3. Onde o Espírito está primeiro? Eu disse que ele está com você. Ah, como é mesmo aquela música? O Senhor teu Deus no meio de ti. Você sabe que versículo é esse? Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti quando está contigo. O Senhor teu Deus é poderoso no meio de ti. Veja, é isso que importa quando a unção está com a pessoa.
O Senhor Deus está com a pessoa no meio de ti. Sim. E eu te digo, quando uma pessoa ungida está chegando, o Senhor Deus está com ela. O Senhor teu Deus é poderoso no meio de ti. Coisas poderosas. Coisa maravilhosa. E o que acontece quando o Senhor Deus está no meio de ti? Ele vai salvar. Olhe para as Escrituras. Ele vai salvar. Ele se alegrará sobre ti com júbilo. Ele vai te abençoar com seu amor e se alegrará sobre ti com cânticos. O Senhor Deus no meio de ti. Essa é a diferença entre Deus estar com você e Deus estar em você. Sim. Que bênção! Eu já posso sentir o Espírito Santo andando para cima e para baixo no meio. Sim, unção esteja em sua. Eu quero sentir a presença dele bem ao meu lado. A unção está com você, certo? Vamos continuar. Número 3. A unção está sobre você. Eu acho que toda vez que o Espírito se move, seja com você, em você ou sobre você, algo muda no que está acontecendo. E quando ele se move para estar sobre você, você tem Lucas 4,18. Lindo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vejo Jesus. Esse é o primeiro sermão dele. Primeiro sermão. E quem disse que, quando teve uma visão de Jesus e Jesus falou com ele, Jesus contou que pregava esse sermão toda vez como se fosse o primeiro que ele pregou. Em todo lugar ele ia. O primeiro na Bíblia. A primeira vez que ele pregou depois de ser ungido, ele anunciou e contou ao povo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Então, poder para trabalhar. Sim, potência para trabalhar. Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os corações partidos. Uau! Agora, quando ele diz que o ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, quando você é ungido, você não sente pobreza porque você é ungido para pregar o Evangelho aos pobres. Pessoas que reclamam que todo mundo é pobre. O povo não tem nada. Quanto a este país, não tem nada lá. Quanto a essas pessoas, é porque você está sem unção. Deus trabalha entre os pobres. Quanto mais ricos os seres humanos ficam, mais orgulhosos se tornam, mais materialistas ficam, mais sem Deus se tornam e mais resistentes ficam. Você não consegue facilmente ter uma igreja assim na Alemanha, ou uma igreja na França, ou uma igreja na Suíça, de onde eu venho. Você não consegue facilmente ter uma igreja assim. Na Noruega, menos de 1% acredita até mesmo que Deus existe. Quanto mais próspero o povo na Noruega, Suécia e nesses países que têm reservas de petróleo e dinheiro, tipo, eles têm um cálculo para cada cidadão lá. Sabe quanto? Você sabe quanto? $1 trilhão. É um fundo de $1 trilhão, em que cada cidadão tem esse número de milhões de dólares para a nação. Sim, todo mundo tem tudo. Sim, todo mundo tem tudo. Nesses lugares, eles não acreditam muito em Deus. Goste ou não, é assim que as coisas são. John Wesley pregava na Inglaterra, pobre e sofrida, e muitas pessoas se voltaram para Deus, formando a Igreja Metodista. Esse é o ambiente onde a unção atua. E quando John Wesley, as pessoas gritavam, rolavam no chão, tremiam, manifestações.
Então a unção está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os corações quebrantados. Uau! Acredito que quando Benny pisa aqui, tudo que você vê é quebrado. No começo eu pensava que esse homem iria curar todos os doentes. Mas leia a Bíblia que diz que ele cura o coração partido. O que é muito mais comum do que a doença é o coração partido. Um coração partido é desilusão, decepção, desânimo com tantas coisas neste mundo. Mas a unção, quantos aqui estão bem decepcionados com algumas coisas? Levante a mão se você está decepcionado com alguma coisa. Sim, mas pela unção. Ah, sim. Eu não sei qual é a sua desilusão. Você vai receber uma nova esperança. Amém. Muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade de medicina, as pessoas queriam fechar a igreja. Nossa pequena igreja, onde cantávamos e batíamos palmas em uma sala de aula. Tem gente que acha que pode ser fiscal da igreja. Então foram até o diretor da faculdade de medicina e disseram para ele: o que é isso? Ah, não. Eles disseram ao diretor da faculdade de medicina que eu estava atrapalhando a igreja. Nós estávamos perturbando-os. Então eles queriam fechar a igreja. E mais ou menos nessa época, 1 ou 2 estudantes de medicina cometeram suicídio. Vós. Então o reitor disse a eles: escutem, há muito desânimo na escola. Nós entendemos e ficamos estressados. Então precisamos da igreja. Foi por isso que o Pequeno Farol não foi fechado. Precisamos da igreja. Sim, eles também foram até o diretor da escola de higiene, onde estávamos reunidos, e o diretor disse a eles: escutem, enquanto ele for o diretor desta escola, sempre haverá uma igreja na escola. É por isso que estamos aqui. Deus abençoe todas essas pessoas. Amém. Então, a unção. Quantos agora sabem onde está a unção? Está vendo? É por isso que se chama ungido e a sua unção. A unção está com ele. Está nele e está sobre uma pessoa ungida. E isso inclui você? Sim, isso inclui você. Quando você é ungido, é exatamente isso que significa. Agora, como identificar? Capítulo 3, pessoas ungidas. Como você pode identificar? Não estou te ouvindo. Todo cidadão norueguês tem $270 mil nesse fundo. Quanto você tem no seu fundo? Quanto você tem no seu fundo? Agora diga, todo cidadão norueguês. Quantos existem? 4 ou 5 milhões. Eu não sei. Mas todo cidadão tem $270 mil nesse fundo. Aliás, você pode sacar esse fundo? Talvez. Verifique e veja se você pode. Talvez você consiga sacar o fundo. Você pode se candidatar para ser cidadão norueguês. Quanto você tem fundo? $5,4 milhões de noruegueses. Agora, quantos querem saber como identificar uma pessoa ungida? Lindo. Número 1. Identifique as pessoas ungidas pelos critérios que Jesus deu em Lucas capítulo 7, versículo 18 e 19. Como você identifica alguém e diz, não, esse homem é ungido? Você pode perguntar ao seu vizinho, ungido? Oh, sim.
Lucas 7, versículo 18. E os discípulos de João Batista contaram a João tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: Você é o Messias? Você é, em outras palavras, você é o ungido, Cristo, o Cristo. Você é o Cristo? Você é o Cristo, o Messias que estávamos esperando? Ou devemos continuar procurando por outra pessoa? Você é ungido? Você é o ungido? Ou devemos continuar procurando por outra pessoa? Certo, agora vamos continuar lendo. Os discípulos de Jesus encontraram Jesus e disseram: João Batista enviou para perguntar. Eles vão ver Jesus para perguntar. Essa é uma pergunta direta, não quer voltar. Você sabe como é? Quando o seu chefe fazer uma pergunta, voltar com a resposta direta. Abigail é sua namorada. É Abigail, sua namorada? Sim. Então eles perguntaram a Jesus: João, 2 discípulos encontraram Jesus. João Batista nos enviou para perguntar: Você é o Messias que estamos esperando? Você é ungido, a pessoa ungida, ou deveríamos continuar procurando outra pessoa? E esta é uma questão muito prática. Verso 21. Naquele mesmo tempo, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos malignos. Ele restaurou a vista de muitos cegos. Versículo 22. Disse aos discípulos de João: Jesus tinha de responder perguntas com outra pergunta ou com algo. Você entendeu? Sim. Então ele disse aos discípulos de João: Voltem a João e contem-lhe o que vocês viram e ouviram. O mar cego, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos. Aqui os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Alterar a versão. SH, a versão muda a versão. Não, mude de volta para King James. Sim. Os surdos, mortos ressuscitados. E aos pobres o evangelho é pregado. Mude de volta para o que era antes. NLT, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Veja, as pessoas têm gente rica na igreja e dizem: o dono da Iron Hollis International está na minha igreja. O dono do importador de arroz para Gana está na minha igreja. E nós ficamos felizes com isso. Mas Jesus destacou que o fato de você estar pregando para pessoas verdadeiramente pobres era um sinal muito, muito importante, que os pobres têm o evangelho pregado a eles. É só isso. Essa é a resposta. Você pode ver o próximo versículo. E bem-aventurado é aquele que não se desvia ou que não se escandaliza em mim. Em outras palavras, de todo jeito, minha presença e meu ministério vão ofender algumas pessoas. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Todo grande ministério ofende pessoas. Sim. Então, como você sabe que uma pessoa é ungida? A cura é um sinal. Milagres. Lembre-se, nós lemos. Sim. Como você sabe que alguém é ungido? Sim. Milagres. Curando os cegos. Veja. Amém. É o sinal da unção. Por quê? Veja bem, com a pregação você pode gritar um pouco, contar uma piada, alguma coisa. Mas com cura você não pode compensar.
E com muitos milagres você pode. Ouço pessoas inventando milagres e coisas assim, mas geralmente não é possível inventá-los. Você entendeu? Vós. Então este ano é um ano de trabalho. Quero que você acredite em Deus. Você será ungido neste ano e trabalhará para Deus. Sim, lembro que estava em uma cidade chamada Nakandori e tinha acabado de chegar de outra cidade chamada Bunurugu. Em Bunurugu, você está ouvindo? Havia um homem que foi curado. Mas ele não subiu ao palco para dar o testemunho. Acho que não, ele não foi. Mas em Nakandori, a próxima cidade, ele acompanhou a cruzada e aí sim, ele subiu ao palco e disse: "Olha, eu estava na última cruzada." Ele disse: "Eu não conseguia enxergar, mas agora eu posso ver." Ele me disse que no meu quarto tinha uma televisão ali na frente, em cima de qualquer coisa. Ele disse que quando a televisão está ligada, não consigo vê-la. Não consigo ver nada. Sim. Viva, você se lembra desse homem? Você se lembra dele? Sim. E ele disse: "Agora posso ver a televisão, olhar." Você consegue imaginar uma televisão que você não consegue ver? Você está olhando, mas não consegue ver nada. Sim, torna-se um rádio. Deus o tocou. Ele ficou curado, que a cura durou até a próxima cruzada. Ele veio e seguiu isso. Ele disse: "Lembra da senhora? Não inventar." Você se lembra daquela senhora na África do Sul, Williamston, George Williamston, está certo? Príncipe Williamston, rei Williamston, cidade de King Williamston. Ela veio explicar. Ela disse: "Olha, eu não consegui ver." Ele disse: "Não, eu consigo ver." Então eu disse: "O que você quer dizer com você não consegue ver?" Então ela disse: "Não, não usar óculos." Ela disse que, quando estou comendo, minha comida é organizada em 4 partes, de acordo com o relógio. 12 horas é a carne. Coloque um relógio. 12 horas é a carne. 3 horas é o que? Batatas. 6 horas, querida. Lembra o que ela disse, abóbora? São 6 horas. Às 9, salada. Sim, salada. Comida sul-africana. Esqueci a palavra. A comida dela é organizada às 12 horas. Ela segura o prato, pois não percebe ao comer que organiza. Às vezes pega arroz, depois carne, dessa vez ensopado, dessa vez arroz. A melhor comida do mundo é arroz com ensopado. O que você faria sem arroz com ensopado? Sim. Ela, você tem um relógio? A carne está às 12 horas. O prato está abaixado. Ela já fez isso. Quer carne, mas não consegue ver o prato. Sim. É sério. E veja, quando as pessoas esperam, veja, você tem que ser cego para saber disso. Tipo, quando você está comendo, percebe que pode acabar comendo toda a carne, mas você planeja comer a carne no final. A abóbora ficava às 6 horas, a carne às 12, salada de batata às 3 horas. Alguma salada ficava às 9 horas. Então ela olha, segura, e sabe que isso é 12 horas.
Então ela coloca o garfo às 12 horas para pegar a carne. Depois, às 6 horas para... O que é às 6 horas? Abóbora. Agora quero salada. Então às 9 horas. A carne está acabando às 6 horas. Então eu mudo para Kay. E ela foi curada. Ela vem. Ah, dê uma salva de palmas cheia de fé para Jesus. Então, milagres são sinais da unção. Amém. E Benin tem sido um homem de milagres por muitos e muitos anos. Eu oro para que, nesta semana, enquanto o ungido com sua unção vier para se mover neste lugar, todos os demônios e todos os poderes que estão te atormentando sejam quebrados em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3, versículo 1. Como você identifica uma pessoa ungida? Quando a pessoa faz coisas incomuns com facilidade. A Bíblia diz segundo caminho. Primeiro caminho é o critério de Jesus. A segunda maneira é quando a pessoa faz coisas incomuns. João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo 2. Este foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ninguém. O tipo de coisas que você está fazendo é milagroso. Amém. Milagroso. Tudo bem. E então você deve estar atento ao poder sobrenatural de Deus. Todos vocês que estão assistindo online, que Deus abençoe vocês por estarem conosco. Abençoados em casa, não frite ovos com centrice. Amém. Fique atento. São os incrédulos que percebem o poder. Eu não sei porque a igreja percebe isso. Agora, o milagre aconteceu. Se Deus não estivesse conosco, não teria sido possível. É só o poder de Deus que tornou coisas possíveis. Por favor, sente-se agora. Estou mostrando a você como identificar uma pessoa ungida. Quando Deus faz grandes milagres por nós, como Deus fez o milagre de nos colocar neste lugar como um milagre, diremos que você é bom e que todos os milagres que você fez nos trouxeram alegria. Receba milagres em sua vida durante todo o ano de 2024, em nome de Jesus. Agora, identifique o ungido pelas suas peculiaridades distintivas. Peculiaridade em sua vida. Em Mateus capítulo 17, versículo 10, seus discípulos lhe perguntaram: por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Por que você diz que Elias deve vir? Versículo 11, Jesus respondeu e disse que, de fato, Elias deve vir e restaurar todas as coisas. Elias é o mesmo que Elijah, certo? Versículo 12, mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem também sofrerá por causa deles. Então, o próximo teste, então os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. Agora, Jesus estava mostrando a eles que João Batista era Elias. Se vocês pudessem aceitar, João Batista era Elias. Graças a Deus que não vivemos naquela época, vivemos agora. A maioria de nós não acreditaria, mas eram algumas coisas estranhas.
todo mundo diga estranho, peculiar, esquisito, que na verdade era um sinal da unção e não algo para zombar dele. Agora, Elias usava um cinto de couro e uma espécie de calcinha como traje. É o que a Bíblia nos diz. Ele era um homem peludo com um pouco de couro na cintura. E ele disse: "Este é Elias." É assim que sabemos que é Elias. E ele estava comendo comida de corvos. Os corvos catavam minhocas. Era isso que ele estava comendo. E agora, o que dizer de João Batista? João Batista estava vestindo pelos de camelo e também um cinto de couro na cintura, e sua comida era gafanhotos com mel. Ele pegava os gafanhotos, colocava um pouco de mel, tipo um rolinho primavera com alguma coisa em cima. Sabe rolinho primavera com alguma coisa em cima? Sabe o que é isso? Você coloca assim. João Batista comia gafanhotos com mel. É legal. Uau! Às vezes, Deus levanta homens de Deus e eles têm algumas características estranhas, as quais, se você soubesse, se tivesse olhos para ver, você saberia que são, na verdade, características de identificação. Ambos estavam em desertos e ambos tinham essas marcas de identificação. Uma vez vi pessoas zombando de Benin, zombando do jeito que ele canta. E estavam tirando sarro das músicas dele. Com certeza a presença do Senhor está nesse lugar, eles zombando. Você vê cristãos. Um pastor, esse cara é esquisito. Ele é misterioso ou emotivo. Mas veja, você está zombando justamente daquilo que marca a pessoa, de quem ele é. Há muitas coisas sobre Benin que são exatamente como a Father Coleman. Father Coleman era uma mulher muito ungida. Eu até lembro de um dia em que você vê o jeito que Benin anda no palco. É exatamente assim que Father Coleman andava no palco, de costas. Essas são características. Na verdade, são sinais em você, por causa da sua ignorância. Acaba se juntando a pessoas que nem sabem que isso é o sinal de que você está lidando com essa pessoa. Um dia, que Deus me abençoe, tinha um livro. Se tivesse livro, faria cópia para todo mundo. Foi escrito por médico. Por que livro? Talvez médicos valorizassem. Tinha tomografias raios-x, colocaram isso lá. Lembro milagres Father Coleman porque médico dispôs acompanhar e observar. E eu vou te mostrar agora, então, o mistério. Esse médico, menina, 12 anos, câncer na articulação do quadril. Injetaram contraste na artéria dela. Existe a artéria grande que vem de trás e divide em duas, uma para esta perna, outra para aquela. Quando entra na articulação do quadril, a articulação está aqui. Quando está entrando, certo? O tumor estava lá. Então, em vez da artéria descer em linha reta, ela estava desviada. 12 anos, morrendo,
Quando ela veio para esse culto de milagres e o poder de Deus a tocou, sabe, naquele livro, o exame 2 semanas do milagre, 1 semana, 1 ano e 2 anos, ela virou assim, depois ficou assim, primeiro estava assim, depois ficou assim e então ficou reto. Sumiu. Estamos falando de poder e você pode zombar, mas veja, esses são poderes antigos, graças antigas e unções. Tem um policial que o padre Cooper costumava visitar e dizia que era estranho. O homem tinha câncer de próstata e deram a ele poucas semanas de vida. E ele veio. Eu vi o homem, eu mesmo vi o homem. Me deram esta semana para morrer. Eu era da força policial. Deixei tudo para trás. Ninguém tocou nele. O poder de Deus tocou nele. E o câncer, onde ele deveria morrer, o câncer foi curado. Sabe, ele foi tão curado. Eu não sei como eles confirmaram que ele estava curado. Mas agora o homem decidiu que, quando o padre Comar se for, ele também irá. Tipo, antes mesmo de fazerem qualquer coisa, ele já fala. Ele, policial, me deram para morrer, e aqui estou eu. Esses são os anos. Era para eu morrer em tantas semanas. E eu fui curado, e por onde ele ia, ele falava, e ela foi também, e eu mesmo já vi ele falando. Incrível! Todos os médicos têm medo do câncer. Quando eu digo medo, sim. Em vez de zombar, as pessoas zombavam do padre Comar, do divórcio e de como ela se vestia. Eles zombaram da voz dela, eles zombavam da maneira como ela falava, eles zombaram da maneira como ela anda no palco. Eles estavam na frente dela, ela diz olá e tudo, eles estavam na frente dela. Cuidado, pois as pessoas zombam dela à medida que eles começam a aparecer assim. Ah, olha só ele é assim, ele é isso e aquilo. Você tem que tomar cuidado. Na verdade, é o sinal da unção que você confundiu. Excentricidade ou, como se chama? Aberração. Então, eu oro para que você seja abençoado. Ah, sim. Agora, vou te dar a última. Depois quero te mostrar o mistério da impartição. Porque foi aí que Paulo disse, anseio vê-los para que eu possa impartir. E agora, Beni vai estar aqui em pé. Eu anseio te ver. Ei, agora, unção. Um dos maiores sinais da unção. Atos 19, versículo 6. É profetizar ou pregar? Sim. Atos 19, versículo 6. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falaram em línguas. E profetizaram. Profetizar é falar palavras inspiradas do Espírito Santo. Este ano você vai falar de forma agradável. Quando você conversar com alguém, a pessoa não vai te dizer, entendi seu ponto, mas não concordo com você. A pessoa será transformada. Receba uma unção para profetizar. A pessoa vai saber que é uma palavra profética. A pessoa está dizendo, entregue sua vida a Jesus. A pessoa sentirá a unção saindo de você. Atos capítulo 2, versículo 17. Isso acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sim, você é carne. Vocês são filhos e filhas. Amém. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Tudo bem. E seus filhos e suas filhas começarão a nadar. Seus filhos andarão bicicleta. Qual será o efeito da vinda do Espírito Santo sobre você? Profetizando. Profetizando. Está pregando. Muitas vezes, enquanto prego, estou profetizando. Estou lhes dizendo coisas pela inspiração do Espírito Santo.
Então, a partir deste ano, vejo uma nova graça e uma nova unção vindo sobre você. Não há pessoa ungida que não pregue bem. Um dos sinais da unção é a capacidade de pregar. Pregação ungida. Lembro de uma série que eu estava assistindo do Benin alguns anos atrás. E ele estava pregando sobre a unção. Mas sabe, no começo eu não entendia quando ele pregava. Eu também o achava misterioso. Não entendia por que ele só citava o Antigo Testamento. Traga-o sexta-feira. Enquanto eu estava deitado no chão, ouvindo ele falar para um pequeno grupo, continuamente sem parar, sobre a unção divina. Não existe pessoa ungida que não consiga pregar de forma verdadeiramente eficaz. Quando você é ungido, você consegue pregar, seja gritando, seja falando com esse sotaque. Quando há uma pessoa ungida, ele disse que o Espírito virá e ele profetizará. É a sua língua que é afetada. Sua língua é a mais afetada pelos demônios. É por isso que você conta mentiras e tudo isso, o primeiro sinal de um demônio. E sua língua também é a primeira a ser afetada pelo Espírito. Por isso você fala em línguas e profetiza. Isso muda. Começando esta semana, na sua vida, você será ungido. Você será ungido. Quando você for ungido, eles vão te saudar. As pessoas vão reconhecer a unção na sua vida. Agora, capítulo 4, Isaías 27. É a unção que quebra o jugo ou que faz a obra. Isaías capítulo 10 e versículo 27. E acontecerá naquele dia que o fardo será tirado dos teus ombros e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. O jugo será destruído por causa da unção. O que significa o jugo será destruído? O jugo é o peso, a pressão pesada na sua cabeça, que você não consegue se libertar, você não consegue se afastar do problema. Você sabe que existem problemas. Eu só não quero saber desse problema. Eu queria que o problema parasse. Você entende do que eu estou falando? Tipo, o problema não vai embora. Sim, e é isso que é ter um jugo na sua cabeça. É como se eu quisesse que isso saísse. Eu não consigo imaginar como essas vacas se sentem. Esses bois. Será que eu consigo levantar? Não, você não consegue levantar. E você vai reto. Você vai. Vai e volta. Não vá. E a Bíblia diz que é a unção que quebra o jugo. Isso vai acabar. Não é pela força. Você conhece Zacarias. Não é pela força. Não é pelo poder. Pelo meu Espírito. É por isso que em Atos capítulo 3, versículo 12, quando Pedro curou, aquele sujeito foi curado. Ele perguntou ao povo, homens de Israel, por que vocês estão olhando para nós? O cara foi curado. Ele estava perguntando, por que você está olhando para mim? Pelo meu próprio poder ou por algum tipo de poder? Em minha santidade, fizemos este homem andar. O homem não conseguia andar, agora ele estava andando. E você está dizendo, eu tenho algum poder em mim. Não, é a unção que cura ou quebra o jugo. Não o homem. Nenhum homem pode reivindicar santidade ou poder. Pergunte ao seu vizinho, você é santo? Traga sua folha de santidade. Traga sua folha de santidade e vamos marcar todas as caixas. Cadê seu relatório de santidade? Veja, as pessoas não estão se virando.
especialmente as mais velhas. Quanto mais tempo você fica, menos santo você é. Quanto mais tempo você fica neste mundo, menos santo você é. Por que vocês olham para nós como se fosse pela nossa própria santidade? Não é a sua santidade ou o nosso próprio poder. Nós fizemos este homem andar. Não, é pela unção. Ah, sim. Sim. Na unção, ela está com a pessoa. Ou está na pessoa, ou está sobre a pessoa. É isso que está agindo. Por isso, quando atinge o ungido, se a unção está transbordando, pode atingir a unção e não tenha uma boa reação. Sim, pode não ser fácil. Então, eu realmente acredito que muitos de nós vamos andar em muitas belas unções. Todo o trabalho de Deus que foi feito na igreja todos esses anos é a unção. É essa unção que estamos desfrutando. Todos nós estamos desfrutando de uma certa graça e unção. Você quer ter mais dessa unção? Você quer maiores unções em sua vida? Oh, sim. Deus vai te abençoar poderosamente e Deus vai ungir você e usá-lo. Sim. Mas veja, você deve desejar. Você deve desejar a unção. A unção não está no México. A unção não está na Libéria. A unção está com o homem. Sim, o ungido e sua unção. Ou está com ele, ou nele, ou sobre ele. Não é como se fosse em algum lugar, tipo, vamos para a Libéria. Vamos encontrar a unção no Quênia ou na América. Você vai até um homem que carrega a unção. Nunca receberá a unção. A realidade é que a unção está com uma pessoa. Se você não gosta, não respeita, não quer se humilhar, nunca será ungido. Não é algo que se aprende em universidade ou escola. A unção, goste, está com alguém. E quando Deus levantou Benin, não entendeu. Vou te dizer, eu gostaria que o Benin fizesse arquivos dos seus programas. Nunca vi ninguém em lugar nenhum com uma unção assim. Unção para quê? Unção para pregar o evangelho e é diferente da unção para construir uma igreja. São todas coisas diferentes. Ah, sim. Agora, quero que olhemos, enquanto encerramos, para o mistério da impartição. Sim. Agora, vamos nos aprofundar no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 9 da Bíblia Sagrada. Deus é minha testemunha. Todos dizem o mistério da transmissão. Lindo, este é um grande mistério. Deus é minha testemunha a quem sirvo, com meu espírito no evangelho de seu Filho. Que sem cessar eu faça menção de ti sempre em minhas orações. Versículo 10. Lindo. Fazendo um pedido ter uma jornada próspera, pela vontade de Deus vir até você. Eu queria muito ir até vocês. Versículo 11. Pois desejo muito ver-te. O que? Anseio por ver você. Anseio por ver você. Anseio por ver você. Anseio por ver você. Uau! Anseio por ver você fisicamente. Uau! Que bênção! Anseio por vê-lo para que eu possa compartilhar com você.
Uau! Isso significa que eu não poderia ter transmitido o que eu queria transmitir se não pudesse te ver. Anseio por vê-lo para que eu possa transmitir algum dom espiritual para que você pode estar estabelecido. Uau! Versículo 12. Isto é para que eu possa ser consolado juntamente com vocês pela fé mútua, tanto de vocês quanto de mim. Muito importante, todos dizem fé mútua. Sublinhe a fé mútua. Fé mútua. Versículo 13. Versículo 13. Não quero que ignoreis que muitas vezes pretendi ir ter convosco, sendo guiado até aqui, para conseguir algum fruto entre vós e também entre os outros gentios. Amém. Uau! O mistério da transmissão. Algo foi transmitido a você. Você não pode aprender isso. Ela só pode ser transmitida a você. Receba uma transmissão em nome de Jesus Cristo. Sim. Número 1. Você está pronto para os pontos? Tudo isso está no livro, o ungido e os seus ungidos. Depende de você, mas como você não está lendo, eu vou ler para você. O mistério da transmissão acontece quando você vê o ungido. Então eu creio que quando você vê o ungido, vocês que estão assistindo no YouTube e o quê? Twitter, seja o que for, conforme você vê o ungido, uma transmissão está acontecendo em sua vida. Receba-lo. Mateus 6:22. Mateus capítulo 6, versículo 22. Diz que a luz do corpo é o olho. A luz de quê? O corpo é o olho. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, a luz que há em ti sejam trevas. Quão grande é essa escuridão? Veja o versículo 22. A luz do corpo é o olho. Em outras palavras, o que seus olhos veem trará algum tipo de transmissão, direção ou bênção para todo o seu corpo. O que você pode ver? É por isso que eu acredito que, sabe, ver certas coisas é tão importante. E eu agradeço a Deus por ter visto T.L. Osborne em Gana quando ele pregou. Deus me permitiu ver cruzadas. Eu agradeço a Deus por ter visto Bonk fazendo cruzadas em Gana. Eu agradeço a Deus por ter visto Benny em uma cruzada na América. Quando eu o vi, acho que foi em Orlando, eu disse, quer dizer, eu olhei, vi os pastores e falei, ah não, um ungido. Os pastores tinham medo dele. Eu nunca tinha visto nada assim antes. Eu disse, eles tinham medo dele porque não conseguiam entender tudo o que ele fazia. O poder, os milagres, as multidões sempre fecharam a porta. A polícia e o corpo de bombeiros não permitiram a entrada de pessoas. De manhã, ele deveria vir. Ele não veio. O lugar todo estava cheio. Ele não pôde vir. À noite, estávamos lá novamente. Não importa se você vem de manhã ou não, nós estaremos lá. Enganar. Receba a graça. Ele diz, anseio por ver você. O olho do corpo. A luz do corpo é o olho. A luz do corpo é o olho. O que você vê em sua vida afetará você pelo resto da vida. Você saberá que é possível. Você acreditará em cruzadas. Você acreditará no poder de Deus. Você acreditará em grandes coisas. A luz do corpo é o olho. Uau! Você ainda está aqui. Sim. Que seus olhos se encham de admiração e amor pelo ungido de Deus. Você pode ter olhos cheios de ódio. Você pode ter olhos cheios de amor.
Tenha olhos cheios de amor. Olhos de amor, olhos de admiração. Quando você admira, quando você ama, seu espírito se abre. Você se torna receptivo. Paulo disse aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, que maneira de entrar tivemos entre vocês? Que maneira de entrar? Que maneira de entrar? Ele disse, por isso, você pergunta, que maneira de entrar tivemos e como vocês se voltaram? Quando o ministério entra em você, isso te ajuda a mudar. Algumas pessoas tentavam entrar, você não consegue. Que maneira de entrar? Sabe, quando Elias disse a Elias, estou lhe contando os segredos. Quando Elias disse a Elias, quero sua unção. Ele foi um dos ministros e servos de Deus mais inteligentes de tempos. Ele não disse, quero o seu carro, quero o seu dinheiro. E eu quero sua casa. Ele disse, eu quero a unção que está sobre você. Uau! E o que ele lhe disse? O que ele disse a ele? Qual é a condição? Ele disse, se você me vir quando eu for levado, se seus olhos estiverem abertos, se seus olhos forem bons olhos, focando na unção e no ungido. Veja, não é ver minhas falhas, não é ver os erros na minha pregação, ou ver os erros na minha vida, ou ver meus pecados e minhas falhas. Mas se você vir, Benin te contará. Gente diz que nós estávamos na cerimônia do Padre Kumar. Nós nunca vimos todas as coisas que você viu. É, porque seus olhos estavam cheios de ódio, seus olhos estavam cheios de crítica. Eu me lembro de um advogado que convidamos para a igreja. Ele ia entregar a vida para Jesus. Ele pegou a caneta para anotar as falhas do pregador enquanto ele pregava. E ele escreveu uma lista de erros que o homem estava pregando. Até que o poder de Deus tomou conta e disse, se você quer entregar sua vida a Deus. Ele largou o papel e a caneta e ficou com a mão assim. Ele disse para si mesmo, não sei como minha mão foi parar assim para cima. Poder contra poder. Eu anseio te ver. Você ouviu o que eu disse? Ah, sim. Que seus olhos estejam bem abertos para receber. Sim, uma pessoa improvável receberá. Benin era improvável. Ele era um jovem palestino desconhecido. Não era americano, com seu sotaque e tudo mais, mas Deus o ungiu. Número 2, o mistério da impartição acontece quando você ouve o ungido. Anseio vê-lo. Quantos estão prontos para o mistério transmissão? Sim, porque quando você vê o ungido, você o ouve. Amém. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Ezequiel 2, 2. Vocês devem baixar vídeos do YouTube, podcasts. Prepare-o. Pronto, pronto, pronto. Sempre ouvindo mensagens. Ezequiel capítulo 2 e versículo 2. Ele diz, você está aí, leia, vamos ver. E o Espírito fez o quê? O Espírito é a unção, é o Espírito Santo. Não estou ouvindo vocês. O Espírito é a unção. Quando o Espírito entrou? Quando o Espírito entrou? Quando ele falou comigo. Ok, vamos ler a partir do versículo 1. Talvez você não acredite que é um versículo da Bíblia. E ele me disse, filho do homem, fica de pé, e eu falarei contigo. Então, o que aconteceu no versículo 2? E o Espírito entrou em mim quando ele falou comigo. Quando o homem estava falando, o Espírito entrou em mim. É por isso que incentivamos você a me ouvir. Mergulhe em mensagens e pregações. Absorva isso.
Não dê ouvidos. Deixe de molho até ficar encharcado. Oh, sim. Deixe de molho até ficar encharcado. Aleluia. Número 3. O mistério da transmissão acontece quando você toca o ungido. Uau! E toquei na orla da sua veste. Você nunca pode tocar em alguém que não vê. Como posso te tocar se não te vejo? E eu toquei. Eu sei que algumas pessoas realmente não acreditam que tocar no lençol em que uma pessoa dormiu depende exclusivamente da sua fé. Pense na mulher com problema de sangue. Alguns de vocês não sangram há 12 longos anos. Mas ela disse, se eu puder tocar. Mistério da transmissão número 4. A transmissão depende da fé mútua. Você deve acreditar e eu devo acreditar. Não sou só eu que acredito. Olhe para isso. Romanos 1, versículos 11 e 12. Diz, pois desejo vê-los para que eu possa transmitir algum dom espiritual. Versículo 12. Para que eu possa ser consolado juntamente com vocês pela fé mútua que temos. Uau! Fé mútua. Fé mútua. Eu devo acreditar e você deve acreditar. Sim, uma vez impus as mãos em alguém e a pessoa começou a rir ou sorrindo. Uau! Uma vez eu tive um grupo assim, 1, 2, 3. Coloquei a mão em um deles e você vê que a pessoa estava crendo. A pessoa sorriu com um sorrisinho de lado na boca. Sim. Não zombam, mas entendem. Ele quer que eu caia, mas não quero. Ou talvez, sabe, ele acha que, seja lá o que for, e talvez isso, aquilo e aquilo outro. Diferentes maneiras de fazer isso. Veja, eu quero que você entenda uma coisa. A unção é pela fé mútua. Olhe para a palavra na Bíblia. Mútuo. Eu acredito e você acredita. Não é que eu acredite. Você não acredita. Você está rindo de mim enquanto estou impondo as mãos. Você está pensando em algo. Está me empurrando para baixo. Desculpe pela esquerda. É mútuo, mútuo. Eu acredito e você acredita. Está na Bíblia. Eu possa ser consolado pela fé mútua. A unção não funciona com gente. Eu passo para as pessoas as mensagens que eu escuto. Eu ouvi Benin por mais de 10 anos. Eu não entendia do que ele estava falando. Mas um dia, um belo dia, ele estava pregando sobre os 7 passos para a unção. É por isso que gosto deste tópico. 7 passos para a unção na África do Sul. Não. Ele estava pregando sobre os nomes de Deus. Sim, eu costumava assistir o tempo todo. Não entendi o que ele estava falando. Mas um dia eu estava deitado de bruços, na minha cama. Não sou do tipo que fica sentado atrás de mesas. Nunca fui à biblioteca. Eu vou à biblioteca para aprender. Não. São os estudantes sérios que fazem isso. Alguns de nós. Sabe, estudantes de artes, eles querem ler muito. De bruços, lembro do dia em que entendi o que ele dizia. Levantei-me, pois o espírito de entendimento entrava em mim. Isso é a unção. Isso me preparou. Eu me levantei. Eu disse, uau, então é isso que significa. É isso que significa. A unção é difícil de ter. É difícil. Hoje em dia não tenho dificuldade em tentar fazer com que você seja ungido. Sinto que você pode não merecer ser ungido. Você decide. Sim. Mas você deveria vir caminhar por aqui. Se você não for ungido, é difícil. Quer dizer, eu não. A responsabilidade é sua.
Sim, é verdade. Porque não é fácil ser ungido. É uma coisa mútua. Minha fé e sua fé. Se eu acredito e você zomba. Eu acredito e você é metade. Sou enérgico e sincero. E você fica calmo. Sabe? Você fica calmo. Sim, você já viu um homem que realmente te ama? Eu realmente te amo. Ele diz: Ok, ok, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Obrigado, obrigado. Você diz que me ama. Deus te abençoe. Obrigado por me amar. É uma bênção que você me ame. É uma bênção. É uma bênção. Obrigado a Deus por tudo. E eu estou todo em cima de você. Enérgico, enérgico. Eu amo. Eu te amo. Amor. Eu te amo. Amor. Desculpa, por que você está rindo de mim? Não, eu não estou rindo. Eu não estou rindo. Mas eu digo que te amo do jeito que você está rindo. Acho engraçado. Muda o relacionamento. Acha engraçado. Sim, é fé mútua. Não se esqueça. Fé mútua. Fé mútua. Lembro-me dos anos em que comecei a ter cultos de milagres. Eu apenas segui tudo que aprendi com Benihim. Oh, sim, sim. E eu não tenho vergonha. Eu segui tudo o que o vi fazer. Aprendi todas as músicas que ele aprendeu. Eu cantei todas as músicas que ele cantou. Oh, sim, você pode rir de mim, mas aqui estou eu. Sim, aqui estou. Sim. Vi milagres. No começo, nunca via certas coisas. Com o tempo, comecei a ver mais e mais coisas. Um dia, lembro que minha irmãzinha veio da Suíça para me visitar. Ela não ia a Gana há algum tempo, em Colebon. Eu estava na igreja e senti que estava em um culto beneditino. Ela não sabe como eu me lembro daquele comentário com... Qual é a palavra em inglês? Encontre uma palavra. Calor. Sim. Eu sempre me lembro desse comentário. Ela disse, achei que estava em um Benignim, mas as pessoas estavam fazendo fila. Isso foi por volta de 1999. Sim. Então, o mistério da transmissão. Versículo 13 diz, versículo 13, para que eu possa, para que você possa. Talvez eu tenha frutas entre vocês. É isso que faz você frutífero. Sim, eu pretendo. E para que sejais estabelecidos. Onde está a palavra estabelecida? Versículo 12. Estou estabelecido no ministério pela graça. Sim, estou estabelecido pela unção. Sim. Vejo você estabelecido. Unção. Sim, então não deixe a visita do Benihim ser em vão. Não estou apenas pregando sobre a visita dele, mas estou pregando sobre a unção. Você gosta de ouvir sobre a unção? A unção é a parte misteriosa que realmente faz o trabalho. Sim, você pode tentar explicar isso. Ele é esperto, mas na verdade, caminho invisível que realmente está agindo. Enquanto eu caminho, há unção aqui. Sim, dentro, sobre. Há poder aqui. Eu disse que há poder aqui. Caso contrário, não estaríamos aqui. Já teríamos evaporado há muito tempo. Sim. Ele disse, nenhum homem pode fazer essas coisas, a menos que Deus esteja com ele. Então, quando você estiver com um servo de Deus, esteja consciente da graça, do poder e da unção que estão ali. Apenas esteja consciente disso. Isso é a única coisa de que você precisa. Você não precisa de mais nada. Se eu te der meu carro agora, ele estará velho em 2 anos. Isso não vai te ajudar. Mas a unção vai te abençoar e te levar adiante. Fique de pé.